E aí, meus babies, como é que vocês estão? A baby de vocês está ótima. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como que as amizades, elas podem te ajudar no dia a dia. E não só no dia a dia, mas também como elas podem até salvar a sua vida em muitas ocasiões. Gente, quando a gente cresce, a gente sabe que é muito difícil de fazer amizades. Ser um adulto funcional exige muito de você. Você tem que arrumar casa, você tem que, sabe, ir pro curso, às vezes ir pra faculdade, trabalho, filho, marido, família. E tudo isso ocupa muito do nosso dia a dia. Deus do céu, mas dá muito trabalho. Não é algo que a gente espera que a gente vai sair para fazer amigos, como a gente faz na adolescência, como a gente faz no colégio. Até pra gente se identificar com as pessoas depois que a gente cresce, é muito diferente. Para você achar pessoas que condizem com a sua realidade e também com os seus princípios. Isso é muito real, gente. Você está vivendo a sua vida, vivendo a sua dinâmica. Muitas vezes você não tem tempo de compartilhar com alguém ou de receber, né, a vida da pessoa, de receber histórias, de estar ouvindo ali. Às vezes você não tem nem força emocional, sabe? Inteligência emocional para lidar com seus problemas e ainda ouvir problemas de outras pessoas. Porque, sinceramente, às vezes você já tá tão cansado, já tá tão cheio de coisas que não é um egoísmo, mas você só não quer ou só não consegue, sabe? Tipo, ficar ouvindo ali aqueles problemas. E isso faz parte de uma amizade. Isso faz parte, na verdade, de relacionamentos, né? Quando você se relaciona com outra pessoa, independente do relacionamento, você tem que estar pros momentos bons e pros momentos ruins também. É muito louco perceber, quando você cresce, que às vezes os seus pais, os seus avós, as pessoas que te criaram, que estão em volta de você, você percebe que eles não têm amigos. Você percebe que eles não têm uma vida social, que muitas vezes é trabalho, casa, ou só família, ou só quando é dona de casa, é só viver, né, pra ser dona de casa. E quão importante é essas amizades quando você sabe vir adulto. Porque muitas vezes você não tem a sua família por perto, você não tem cônjuge, ou se tem, às vezes o problema é com o seu cônjuge. Isso acontece muito. E você ter uma visão de fora, e você ter uma visão de uma pessoa que te ama, que te considera, que quer o seu bem, sabe? Quer o seu bem, além do bem daquela outra pessoa com que você está se relacionando. Ouvir as suas opiniões. Velho, isso salva muito. Principalmente quando a gente está entrando em relacionamentos e a gente não percebe o perigo, sabe? Muitas vezes é os nossos amigos traz essa narrativa pra gente. Quem nunca entrou em um relacionamento abusivo ou conhece um amigo que entrou em um relacionamento abusivo e que foi salvo pelas amizades, sabe? Por alertar, por mostrar. Eu fui uma dessas pessoas, sabe? E é muito difícil, porque quando você tá nesse mundo, você não enxerga, você não consegue, sabe? Só quem já esteve dentro de um relacionamento abusivo, tanto de relacionamento de homem e mulher, quanto de amizade, porque existe, tá? Existe muito. De amizade, familiar também. Até no trabalho, muitos relacionamentos abusivos acontecem. Então, às vezes você tá naquela dinâmica e você não percebe. Ou você até percebe, mas não tem forças para sair daquilo, sabe? Então você precisa de uma outra perspectiva, de uma pessoa que gosta de você, que quer o seu bem, mas que também olha aquela situação para além do seu sentimento. Porque quando a gente está envolvida na situação, é muito complicado da gente sair, sabe? Então são essas amizades que nos salvam, tanto nas coisas grandes, como em relacionamentos, como em questão de família, de dar conselho, sabe? Quantas vezes eu, né, já precisei almoçar na casa de um amigo ou dormir na casa de um amigo. Muitas vezes você só precisa de um momento para conversar, sabe? E isso, gente, isso salva, sabe? Salva muito. Às vezes você tá num dia de merda que se você não tivesse ninguém, você ia para casa e muitas vezes ou você ia fazer alguma coisa que não deveria, sabe? Às vezes você bebe, às vezes você, não que seja errado, sabe, gente, mas eu tô falando sobre os excessos. Muitas vezes você cai naquele ciclo de viver um dia merda, chegar em casa e encher a cara. Viver um dia merda, chegar em casa e encher a cara. Sabe? Isso vira um ciclo. E aí, com o tempo, isso vai virando algo muito prejudicial para sua vida. Então, quando você tem pessoas que estão com você, um dia que você chega, que você conversa com o seu amigo, isso salva. De verdade, isso salva. E às vezes são conversas totalmente esclarecedoras. Quantas conversas eu já tive com o Pablo que, tipo, sabe? Somente faz assim. Porque você vê a sua vida de um ângulo diferente. Porque a gente vivendo o nosso dia a dia, a gente acordando, trabalhando, a gente vê a nossa vida somente pelos nossos olhos, pelo nosso ângulo.
Então a gente tem uma impressão. Então quando a gente passa essa narrativa do que está acontecendo para outra pessoa e ela traz essa visão diferente, você já consegue abrir os seus horizontes, sabe? Porque antes você via assim. E agora com outras perspectivas você consegue abrir os seus horizontes. Então isso é muito importante. Então por mais que seja difícil, cansativo, é muito importante a gente cultivar essas amizades na vida adulta. Tanto as que existem, tanto as que já existem, né? Muitas vezes vem de infância, de colégio e tudo, tanto quanto você faz, sabe? Porque também é muito importante, é muito legal, muito foda você conhecer uma pessoa depois que você sabe que você virou adulto e tal, e você conhece uma parceira de vida, um parceiro de vida, sabe? Que realmente vira o seu amigo. É muito bom quando esse parceiro é o seu parceiro também, né? Mas também é muito importante, para além do seu cônjuge, pessoa que você tá ali se relacionando, que tem uma família, você ter outros amigos, sabe? O meu namorado hoje é o meu amigo, um dos meus melhores amigos, com certeza. Mas também é muito importante você ter outras pessoas, eu tenho outras amigas, eu tenho outros amigos. Porque quando você se prende ao mundo do seu cônjuge, quando você não está perto dele, eu não tô falando nem sobre terminar relacionamento, tá, gente? Porque às vezes a gente fala assim, porque, e quando acabar? Às vezes não, às vezes vai ser um relacionamento que vai ser duradouro, às vezes é um relacionamento realmente saudável. Dizendo que ama aqui, ó. Que ama? Eu amo ele. A gente só ama Deus, gosta dele, gosta dele. Mas mesmo em relacionamentos saudáveis, você precisa ter outras conversas, outros horizontes. Você não pode estar preso somente ao seu cônjuge, sabe? Na verdade, a gente não tem que estar preso a ninguém. A gente tem que viver no seu horizonte, ter os seus próprios hobbies, sabe? Fazer suas próprias coisas. Porque assim, gente, quando a gente cresce, principalmente nas mulheres, a gente acaba só vivendo a nossa vida e a gente abandona nossos hobbies. Então, os homens geralmente não fazem isso. Os homens continuam jogando futebol, videogame, anime, e isso é super normal. Então, a gente também tem que se posicionar dessa forma. Então, nossos hobbies, as nossas amizades, as nossas coisas que a gente gosta, pode ser com o nosso parceiro ou sem o nosso parceiro, tá? Então, é isso, gente. Curte, comenta, compartilha e diz aí embaixo o que você achou do vídeo.